Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma lição da carta de Paulo aos Efésios. Na lição passada, estudamos a prática do propósito de Deus na igreja local. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Naquela ocasião, vimos a exortação de Paulo para preservarmos a unidade, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a base desta unidade está em 7 pilares. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e há um só Deus e Pai de todos. Paulo fala que para preservarmos o vínculo da paz e nos esforçarmos diligentemente para isso, precisamos andar em dignidade, imitando o caráter de Cristo, desenvolvendo as virtudes da humildade, da mansidão, da longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo vai falar naquela ocasião como Cristo distribuiu dons na igreja. Dons com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E o desempenho deste serviço requer crescimento em maturidade, crescimento em estabilidade, crescimento andando em amor e crescimento trabalhando em cooperação. Nesta lição, estaremos prosseguindo na segunda unidade, do capítulo 4 ao verso 6, quando Paulo está tratando dos aspectos práticos, a unidade no corpo de Cristo. Estudaremos a prática do propósito de Deus pela igreja na vida moral. Isso está no capítulo 4, do verso 17 ao verso 32. E algumas questões são levantadas nesta lição. O que caracteriza o andar sem Deus? Quais comportamentos devemos abandonar? O que devemos renovar para andar com Deus? Quais comportamentos devemos adotar? Paulo vai apresentar esses aspectos práticos em 3 divisões: o andar sem Deus, o despojamento do velho homem e o revestimento do novo homem. Vamos tratar inicialmente o andar sem Deus. Efésios capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo faz então uma advertência após ter apresentado a parte prática que devemos andar em dignidade. Ele diz: portanto, digo e testifico que agora nós não podemos mais andar como andam os gentios. O nosso andar é um andar em dignidade conforme a nossa vocação. E como andam aqueles que estão sem Deus? Paulo, ele vai falar inicialmente que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O sentimento de autossuficiência,
o sentimento de altivez. Aqueles que se acham completos em si mesmos, que não precisam de nada e nem ninguém, que não creem em Deus. Por se acharem autossuficientes, eles andam em futilidade, na vaidade dos seus próprios pensamentos, sendo conduzidos pelos seus próprios valores, pelaquilo que eles acham que é certo ou errado. Eles se conduzem de acordo com o que eles acham que é correto. E estão andando na vaidade, na futilidade dos seus próprios pensamentos. No verso 18, ele prossegue dizendo: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Observe que a dureza do coração produz a incredulidade. E a incredulidade produz a ignorância espiritual. Vivem em ignorância espiritual. E essa ignorância espiritual faz com que tenham o entendimento obscurecido, o entendimento das coisas espirituais. Eles têm o entendimento obscurecido. E isso desemboca, provoca, causa a alienação de Deus. Vivem uma vida alheios à vida de Deus. No verso 19, Paulo prossegue caracterizando este andar sem Deus, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esta atitude de pensamentos fúteis, andando na vaidade dos seus pensamentos, essa incredulidade do coração que produz a ignorância espiritual e que turva o entendimento e produz uma vida de alienação àquilo que agrada a Deus, produz a insensibilidade. Aqueles que andam sem Deus começam a relativizar o que é o pecado. O pecado não é algo tão ruim. Eles começam a relativizar e a tratar o pecado conforme a conveniência. E quando você peca e não se arrepende e volta a pecar, isso vai trazendo a insensibilidade. A pessoa se acostuma, a sua consciência não reclama mais e aos poucos esta insensibilidade vai entregar esta pessoa à dissolução. E isso vai conduzir a pessoa a viver uma vida de impureza, vivendo no pecado, naquilo que desagrada a Deus. Portanto, o andar sem Deus produz, ao final, uma vida que desagrada a Deus, porque não está sujeita à lei de Deus. Na segunda parte, Paulo então vai chamar a atenção para o despojamento do velho homem. No verso 20 e no verso 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, seguindo a verdade em Jesus. Observe como Paulo fala que não é possível ao crente andar desta forma, andar em dissolução,
andar na impureza, na ignorância, na incredulidade, na insensibilidade, na futilidade dos pensamentos. Não foi assim que aprendemos a Cristo. Se é que de fato você tem ouvido falar de Cristo e nele você tem sido instruído, porque a verdade está em Jesus Cristo. No verso 22, Paulo então vai falar da necessidade do despojamento do velho homem, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A nossa velha vida, antes de conhecermos a Cristo e nos entregarmos a Cristo, nós precisamos nos despir dessas práticas, dessas concupiscências que só trouxe engano e só trouxe o mal para nós, e andamos como filhos da desobediência, filhos da ira. É preciso se despojar, se despir destas práticas e andar em novidade de vida. Portanto, Paulo vai apresentar agora a necessidade do revestimento, no revestimento de um novo homem. Efésios capítulo 4, verso 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É preciso se despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E é preciso se renovar no espírito do vosso entendimento. Perceba como a questão do entendimento, a questão da instrução, de ouvir e de aprender a Cristo e a verdade em Jesus estão presentes. A importância do ensino. Seguir a Jesus mas não é tão somente emoção. Veja como Paulo valoriza a questão do entendimento, a renovação do entendimento. Romanos, capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo então nos exorta que devemos abandonar aquela maneira de viver e aquela maneira de andar. Devemos nos despojar daquelas práticas e compreender a vontade de Deus, entender a verdade que está em Cristo Jesus e nos revestir e nos renovar. E ele vai falar no verso 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Não basta apenas se despir das velhas práticas. É preciso também se revestir de um novo homem, de novas atitudes, de uma nova mentalidade, de uma compreensão da verdade em Jesus Cristo, daquilo que nós fomos instruídos. Fomos criados segundo Deus. E esta nova criação, ela é baseada na justiça. A justiça e retidão que Jesus nos outorga.
pelo seu sacrifício na cruz, somos justificados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é preciso andar na verdade, seguindo os passos de Jesus, praticando as obras, as boas obras para o qual fomos chamados, imitando as virtudes de Cristo. Então Paulo vai falar o que nós devemos despojar, o que nós devemos retirar da nossa vida, despir na nossa vida e como nós devemos nos revestir, quais as atitudes que devemos adotar. No verso 25 ele fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira não cabe ao cristão. A mentira destrói a confiança e a comunhão. Nós fomos criados em justiça e retidão segundo a verdade. Devemos falar a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Em João capítulo 8, verso 44, João nos diz, Jesus diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, os que seguem a Satanás são também filhos da mentira. Em Apocalipse 22, verso 14 e 15, João ainda diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Portanto, é necessário se despir da mentira e se revestir da verdade. Ainda no verso 26, ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no verso 27, nem deis lugar ao diabo. Devemos nos despir da ira descontrolada, da ira pecaminosa, da ira continuada, da ira induzida por Satanás. Existe a ira justa, que é a inconformação com o erro, a inconformação com o mal. Por isso ele diz: irai-vos e não pequeis. Mas esta ira não pode se prolongar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não pode se descontrolar, porque ela dá lugar ao diabo. É preciso se despir desta ira incontrolável e nos revestir de domínio próprio. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20 diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E em Provérbios 29:11, o insensato expande a sua ira, mas o sábio, afinal, la reprime. Precisamos nos despojar da ira
e nos revestir do domínio próprio. No verso 28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Furtar é apropriar-se do que não lhe pertence. E existem muitas maneiras diferentes de se furtar. É possível furtar bens, pessoas, tempo, trabalho, ideias. Aquele que furtava, não furte mais. Antes é preciso que nós nos envolvamos num trabalho honesto, e não somente um trabalho honesto, mas com um propósito de generosidade, para que tenha com que acudir ao necessitado. Levítico, capítulo 19, verso 11 diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. E Romanos, capítulo 2, verso 21 diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Fique atento, há muitas formas de se furtar aquilo que não lhe pertence. Portanto, é preciso se despojar do furto e se revestir do trabalho honesto e da generosidade. No verso 29, Paulo fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. No verso 30 ele prossegue: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É preciso se despojar desta linguagem destrutiva, dessa linguagem torta, torpe, e nos revestir de uma nova linguagem, uma linguagem edificante, uma linguagem que vem de encontro à necessidade, que transmite graça àqueles que ouvem. Porque temos que nos cuidar para não entristecer o Espírito de Deus, que nos selou para o dia da redenção. E toda palavra que o homem falar, ele dará conta desta palavra. Portanto, devemos cuidar da nossa linguagem. Tiago, capítulo 3, verso 8 ao 12. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A linguagem revela muito de nós, porque a boca fala do que o coração está cheio. No verso 31 e 32, Paulo vai falar: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus em Cristo vos perdoou. É necessário despojar destas práticas malignas, da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia e da malícia, e nos revestir da benignidade, da compassividade, do perdão, como Cristo nos perdoou, sem limites, sem contagem. Portanto, temos algumas reflexões nesta lição. É importante que saibamos que existem duas formas de caminhar. Há dois caminhos. Há o caminho daqueles que não creem em Deus. Eles seguem por este caminho por causa da sua autossuficiência, movidos pela vaidade dos seus pensamentos. Eles caminham por causa da sua incredulidade, do seu coração endurecido. Eles caminham na ignorância espiritual e, portanto, estão com seu entendimento obscurecido e vivem uma vida alheios à vontade de Deus. E por prosseguirem nesta ignorância e neste coração endurecido, eles passam então a praticar a impureza e a dissolução, porque relativizam o que é o pecado e se tornam insensíveis e se entregam à prática de atos e de ações que desagradam a Deus e que não estão sujeitas à lei de Deus. E, portanto, atraem sobre si a ira de Deus. São filhos da desobediência e filhos da ira. Perceba que não existe uma terceira via, um terceiro caminho. Ou você está no caminho sem Deus, ou você está caminhando no caminho da justiça e da retidão, compreendendo os ensinos de Jesus, as instruções de Cristo, como Ele é a verdade. E andamos na verdade. E para andar na verdade, é preciso se libertar das velhas práticas, do velho homem, se despojar daquelas coisas que desagradam a Deus, da concupiscência, do engano. E é necessário se renovar no entendimento, na transformação da nossa mente e a partir daí nos revestir das coisas que agradam a Deus. E assim devemos nos despojar de vários aspectos que Paulo nos ensina e nos revestir de ações, de atitudes, segundo o caráter de Cristo. Há somente dois caminhos. Não é possível estar numa terceira via, diferente destes dois. E não é possível viver ora num caminho, ora em outro caminho. Por isso Paulo nos exorta a não mais andar como andam os gentios que estão sem Deus. Devemos andar em dignidade conforme a nossa vocação. Você está caminhando desta forma? Eu convido você a estar conosco na próxima lição, quando iremos prosseguir neste assunto, vendo as lições que Paulo nos traz para a igreja na sua vida moral. Eu aguardo você lá.